Boa noite, pessoal. Começando o quarto episódio do Bancada Azulina, podcast sobre o Confiança. Em uma semana de 2 vitórias, uma semana gloriosa, uma semana de clássico, uma semana com vitória sobre o nosso principal rival. Eu sou Mike Gabriel e hoje estamos com a bancada cheia. Tô aqui com o Lucas Oliva. Boa noite, Lucas. Como foi a semana? Como você tá? Boa noite, Mike. Feliz aí com a vitória, mas vamos fazer uma análise um pouco mais profunda aí se esse time está sendo bem treinado mesmo pelo Betinho, porque foi sofrido hoje. Beleza. E hoje temos 2 estreias aqui na bancada. Wilder Celestino. Boa noite, Wilder. Seja bem-vindo. Como você passou a semana? Boa noite, Mike. Boa noite, Lucas. Muito obrigado pela tua vinda. Passei um pouco mais feliz diante da vitória, das 2 vitórias. Na verdade, a gente ainda espera resultados melhores do ponto de vista de desempenho, mas do ponto de vista de números, eu acho que estamos satisfeitos. Beleza. E o outro estreante da noite é Jones Manuel, ex-jogador do Confiança, fez nossas categorias de base, acho que jogou ainda no profissional. E ao invés de fazer raiva pra gente no campo, veio conversar com a gente aqui. Seja bem-vindo, Jones. Como foi sua semana? Obrigado, Mike. Boa noite a Lucas também, a Wilder. Obrigado por me receberem aqui. A semana foi ótima, né, com essas vitórias. Apesar de que o desempenho de hoje no todo, ele não foi completamente satisfatório. Mas eu acho que temos um alento que a maior parte do segundo tempo desempenhou até um futebol aceitável. Ok. Essa semana a gente tá com esses 2 temas apenas, não vamos ter um tema específico como nas semanas anteriores, até porque dia de clássico é dia especial, então tem muito o que conversar. Para começar, vamos dar uma passada rápida no jogo do meio de semana contra o Guarani. Confiança 5-0 no Guarani, com um time muito mexido, do gol ao ataque. Então foi um jogo muito atípico. O que eu posso começar a falar desse jogo foi que se o Confiança tinha a obrigação de vencer o Guarani, se o Guarani não era parâmetro de nada, foi tudo feito e bem feito. 5-0, 3 gols de Kivel, a defesa não tomou praticamente nenhum susto. Ítalo fez um bom jogo, foi o melhor em campo. Então, assim, se tinha alguns testes para Betinho fazer, foi um jogo ótimo, porque todo mundo que entrou bem. Então eu vou destacar para esse jogo, além do próprio Kivel, né, que fez 3 gols, e para um atacante fazer gol é muito importante. A boa atuação de Ítalo, em que pese ele não tem ido muito bem hoje no Clássico. E eu gostei muito de Marcelinho, e ao que parece hoje ele ganhou a vaga de titular. E gostei muito de Pablo, o volante, também fez um bom jogo no meio de semana, guardado as proporções. O Guarani de fato é um time muito frágil. Depois do jogo a gente soube que eles estão lá com pouca estrutura, sem receber salário, enfim. Mas como eu falei no início, se o time não era parâmetro nenhum para o Confiança, então Confiança foi lá e goleou, e é isso que tem que fazer, e é isso que a gente tem que fazer daqui pra frente sempre. Era isso que tinha que fazer contra o Olímpico de Itabaianinha e sofreu um pouco mais do que devia. O Wilder, você que esteve em campo, o que é que você viu desse jogo? Qual foi sua análise? Olha, Mike, a gente viu na quinta-feira um time que seria o time alternativo do Confiança. Esse time estava muito rápido na quinta-feira. É um ritmo totalmente diferente dos jogos anteriores, por exemplo, de hoje. Isso tem justificativo, é claro. Você tem aí bons volantes, quer dizer, o Pablo mais centralizado, mas o Flávio como um volante caindo para a esquerda. O Ítalo, que já é um meia, também muito dinâmico na partida de quinta-feira, um rapaz jovem, rápido também. Jonatas, tem confirmado como um bom nome para essa temporada. A zaga também, uma zaga muito rápida, o João Vitor e o Anderson fizeram a zaga. Um destaque para o Anderson, porque é a primeira partida oficial do Anderson no time do Confiança em 2019. E eu comentava com alguns amigos que assistiram comigo o jogo, parecia que ele estava desde a pré-temporada integrado ao elenco, então foi uma excepcional partida do Anderson. O Marcelinho, que é muito mais leve do que o Ângelo e tecnicamente também superior. Nós temos um
um goleiro também extraordinário, o segundo goleiro, que é o Jean. E os poderes de decisão, nós tivemos o Timbó e o Kivel como homens de decisão, né? Nós tivemos os 3 gols do Kivel, a polêmica do primeiro gol, que não é bem uma polêmica, mas uma dúvida, né? Que o próprio árbitro ficou na dúvida, e ouvindo o noticiário esportivo local, me parece que ele consertou a súmula depois que o jogo já estava encerrado. E daí deve ter conferido os takes e chegado à conclusão de que a bola tinha atravessado o gol, a cabeçada do Leandro Kivel. Então, 2 jogadores decisivos na frente, o Kivel, o meia, mais a meio atacante, o Timbó, e um time muito rápido, com penetrações muito boas. Eu destacava o Flávio, que caía muito para a esquerda, enquanto que o Pablo tentava fazer mais o trabalho do primeiro volante, o Radar com a técnica boa. Um time muito rápido para um Guarani que todos nós sabemos, um time que tem enfrentado muitas dificuldades no campeonato. Então, ninguém esperava a goleada de 5-0, mas a partida ficou fácil, né? A partida de quinta-feira, de um time cujos jogadores a gente já conhece bem, mas que, dadas as circunstâncias, realmente fez uma excelente exibição. Essa foi uma aula de futebol e algo para motivar a torcida, né? Nesse sentido, o jogo da quinta foi excepcional. Beleza, só registrar que o Oric Gomes entrou aqui, conseguimos botar ele na chamada e vai participar da gravação junto com a gente. Quem mais quer falar alguma coisa sobre o jogo de quinta-feira? Jones, o Oric, Lucas? Boa noite, pessoal. Avisar que Kivel tá de volta. Boa noite, pessoal. Boa noite da pessoa da bancada. Tô muito, muito, muito alegre. Boa semana pra todo mundo. Não tô me despedindo, não, né? Boa início de semana pra gente. Tudo azul pra gente. Mais uma vez, só tem um time na capital. Procura ser rival, viu? Tô empolgado. Sem beber, viu? Então vamos lá. Lucas, você conseguiu ver alguma coisa do jogo de quinta? Algum resumo? Eu sei que você estava estudando, então não pôde ir ao estádio. Mas o que você conseguiu analisar desse jogo, mesmo à distância? Então, primeiro que eu vou parar de ir pro cursinho quando tiver jogo do Confiança. Que eu tava lá no cursinho acompanhando o jogo pelo GE e eu nem assisti o jogo direito, nem vi o cursinho direito. Então o negócio é pro Batistão mesmo acompanhar o jogo. Mas o que eu gostei de quinta-feira foi que não importa se o Galo do Sertão é frágil. Confiança mostrou fome e empolgou a torcida com 5 gols, né? Parabenizar o Leandro Kivel, né? Que estrela, né? O cara fazer um hat-trick aí impressionante. Eu acho até que Betinho, pro jogo do Clássico hoje, claro que a torcida proletária tá feliz com a vitória sobre o rival, mas foi as duras penas, porque você tinha um Sergipe combalido, que morreu já no início do segundo tempo, e mesmo assim, quase que a gente não vence esse jogo. E o empate seria uma derrota para o time proletário hoje. Devido à superioridade do elenco, superioridade física, técnica, não era para o Dragão ter passado esse sufoco hoje que passou com o nosso maior rival. Porque se o trabalho de Betinho, tudo bem, a torcida está em festa, os resultados são ótimos, mas você vê a questão da jogabilidade, tá complicado, viu? Porque você faz um grande jogo quinta-feira, aí você entra com um time completamente diferente no domingo, né? Podendo aproveitar alguns bons valores. Veja o jogo que Tito fez hoje. Teve um lance, que ele na frente do goleiro, não é possível com um atacante como Tito perder aquele gol. Ele tentou o passe pro menino que vinha no centro, mas o passe jogando, não dava combate nos zagueiros do Sergipe. Kivel poderia ser o titular hoje. Não fez 3 gols na quinta. Não é um cara que sempre faz gol no Sergipe. Por que não aproveitar? Então, essa questão do rodízio, tudo bem que eles explicam que tem que dar rodagem para todo mundo tem que entrar no ritmo, mas você às vezes perde de fazer resultado. Mas fica difícil também criticar Betinho com a torcida feliz, né? Vencendo o rival, é uma situação complicada. Mas de quinta-feira foi um bom treino. E agora, o Clássico hoje, no segundo tempo, quando o Sergipe morreu,
é que o Confiança também dominou completamente o segundo tempo, mas sem correu riscos de sofrer um empate, sim, e correu o risco de não sair vitorioso hoje, que seria um absurdo devido à superioridade proletária diante do rival. Quem morreu, Lucas? Tito, pô. Tito tá morto. Não. Você falou o nome de um clube aí, quem morreu? O rival. O rival tá morto, mas só que foi impressionante hoje Ramalho na rádio, dizendo que botou até culpa no gramado Ramalho hoje, viu? Eu tava escutando na Peripê, aí ele reclamou do gramado, reclamou da sequência de jogos, reclamou que Betinho botou o time pra cima no segundo tempo. Não, impressionante, isso aí, foi impressionante. Eu disse, eu joguei até no grupo, gente, impressionante demais, sequência de jogos, mas Ramalho, relaxa, filho, em abril vocês vão pegar uma sequência de passar 7 meses sem jogar, entendeu? Vai ficar tranquilo pra vocês, pô. Beleza, então, Jones, comece a falar do clássico, já que Lucas se adiantou, não temos muito mais o que falar mesmo do Guarani. Qual a sua visão do clássico? Vamos falar aí, destrinchar esse clássico, essa vitória. Primeira vitória que o Confiança tem sobre o Sergipe em toda a história da Copa do Nordeste. Vai lembrar o episódio passado e as nossas péssimas campanhas na Copa do Nordeste. Quem sabe hoje tenha sido um ponto de virada. Fala aí, Jones. Então, Mike, só rapidinho a respeito do jogo do meio de semana, só fazer uma pequena observação. Muito se fala se essa estratégia de Betinho de rodízio ela tem dado certo ou se ela tem dado errado. Eu, francamente, ainda não tenho uma opinião formada a respeito dela, né? Porque eu acho que é preciso mais tempo para saber em jogos decisivos se nós teremos conjunto suficiente para suportar as partidas e assim conseguir os resultados. Mas, se nós pegarmos topicamente o jogo de quinta-feira, eu digo, na quinta-feira a estratégia de rodízio deu certo. Se nós pegarmos principalmente o primeiro tempo do jogo de hoje, eu diria que a estratégia não tem dado certo. E por quê? O primeiro tempo do jogo do Confiança foi uma partida que nós começamos bem, controlando a bola, mas foi uma posse de bola bastante estéril. Muito toque de lado, muito toque para trás, e a gente não conseguia oferecer maiores riscos ao rival. Em um determinado momento, nós conseguimos uma finalização do primeiro tempo, sobrou uma bola para Tito, num lançamento de Altemar pelo lado esquerdo, que eram as únicas bolas que causavam perigo ao adversário hoje, foram nos cruzamentos de Altemar pelo lado esquerdo, com o auxílio do Gustavinho, que estava jogando por aquele setor, e uma bola sobrou para Tito, e Tito chutou em cima do goleiro. Nós não conseguimos fazer o gol. Na sequência, o rival teve uma chance também numa bola que Cima não conseguiu cortar adequadamente, sobrou, o camisa 10 deles chutou com força, o nosso paredão, mais uma vez, foi paredão, defendeu a bola, e o jogo aí, a partir daí, ficou equilibrado, bastante equilibrado, um jogo muito de meiuca, com poucas chances, e eis que chega o final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo, as coisas mudam. Eu até entendo as palavras de Lucas, mas eu acho que esse jogo de Betinho, ele acertou, ele errou, e no final acabou dando sorte. Primeiro ele começa com o erro. O posicionamento de duas peças não estava batendo. Os dois pontas do Confiança hoje, Gustavinho e Jonatas, eles têm uma característica de jogar de perna invertida. Então eles são destros, jogam pelo lado esquerdo. Eles se sentem mais à vontade. O Gustavinho começou melhor o jogo e o Jonatas não participava. No final do primeiro tempo ele inverte. O Gustavinho está numa fase melhor, então ele suporta melhor jogar pelo lado direito. E o Jonatas, quando foi pelo lado esquerdo, melhorou bastante. E o final do primeiro tempo do Confiança já foi um final um período de predominância, de controle da bola com mais qualidade. Inicia-se o segundo tempo e, além da inversão continuar surtindo efeito, Felipe Lima é um pouco recuado, ele começa a pegar um pouco mais atrás a bola e o Confiança começou a envolver o adversário. Eu também acho que o rival cansou, eu também acho que faltou perna, porque eles se desgastaram bastante no primeiro tempo para compensar a diferença técnica. Mas aí eu acredito que o Betinho no vestiário, ele conseguiu corrigir esse problema, só que no segundo tempo ele mesmo causou problema para si, porque quando ele tira o Jardel e ele coloca o Ítalo, ele abre demais o meio, e aí o Confiança começou a ter problema, e eu acredito inclusive que o problema de Ítalo no jogo é que ele estava sem posição, porque tinha muito jogador que fazia a mesma função, ele ficou meio que deslocado, sem saber o que fazer. Errou tudo o Ítalo.
ele começou a pegar a bola numa faixa do campo que é mais difícil e ele começou a errar, perdeu a confiança. Mas eis que ele dá sorte, ele tira o Felipe Lima, que não estava bem no primeiro tempo, mas no meu entendimento do segundo tempo ele estava fazendo uma boa partida, controlando o jogo, tira Felipe Lima, Júnior Tibó acerta aquele balaço e aí veio a sorte e veio a vitória. Merecemos a vitória, jogamos para vencer, dada a circunstância do jogo, mas ainda há muito caminho para andar. Se for como esse segundo tempo, antes das mudanças, eu acredito que a gente tem algumas boas opções para o segmento dos campeonatos. Ô, Jones, eu acho que a pergunta que tem que ser feita é se esse time está sendo bem treinado por Betinho. Porque é consenso que o Confiança montou um ótimo elenco. Você tem 2 grandes goleiros, a zaga é inquestionável, você tem 4 zagueiros que a torcida está apaixonada. Você tem um Timbó que começou nesses últimos jogos a se mostrar decisivo, né? Você vê que, na minha opinião, Confiança não constrói nada coletivamente. Você tem muito voluntarismo, né? A torcida fica muito impressionada com a força física do Jonathan, que é aquele cara que vem de trás com muita força e vai pra cima do adversário. Mas o que é que Jonathan constrói? Não tem um chute a gol, não tem um passe pro colega do lado. Ele só impressiona porque ele encara a marcação. E aí você vê que o Confiança hoje, como você bem colocou, num lance de sorte, uma bola que sobra pro Timbó, ele corta, naquele corte todo mundo já sabia que ele ia fazer o gol, ele corta o zagueiro do Sergipe e bate cruzado, um golaço, saímos com a vitória, Betinho tá aí, venceu os 2 jogos da semana, venceu o nosso maior rival pela segunda vez na temporada, mas não tá me convencendo esse trabalho de Betinho. Eu queria que os colegas da bancada comentassem um pouco mais se esse time, se tivesse na mão de outro treinador, poderia estar entrando em fevereiro com mais futebol para mostrar, né? Warwick, o que é que você acha sobre o clássico e sobre Betinho, esses primeiros jogos, com as suas primeiras impressões do nosso novo velho treinador Betinho? Lucas é tretado com o Betinho. Só pode. Eu é muito envolvido, bicho. Ele ganhou os 2 clássicos. Segue ele com o homem, pelo amor de Deus. Eu não posso falar muito do clássico, não. Acompanhei tive uns problemas financeiros, não pude ir pro estádio, pelo jogo pela rádio. Sobre Betinho, cara, eu também tenho esse lance que o Lucas falou e é sério. Agora, Lucas, se não fosse Betinho, quem você hoje é Hernando, você hoje é Iago, você traria quem? Na sua concepção, você trazeria quem? Qual treinador? Não, Wilder, eu não tenho um nome, mas assim, eu acho que o Betinho tá na história do clube, o acesso campeão estadual, tem o acesso, só que eu acho que é uma questão de estilo mesmo, né? Porque eu acho que Betinho sempre jogo assim, né? É muito sofrido, a gente ou empata ou ganha de 1-0, ele não dá show, né? Isso mesmo, só que treinadores do Nordeste tá bem escasso, né? Só vai aparecer treinador agora quando terminar a Série A2 Paulista, que vem aqueles monte de jogadores, jogador e treinador de empresário, né? Isso que aparece aqui no futebol sergipano no início da Série C. Hoje eu acompanhei pelo Twitter, tinha até tinha torcedores do Náutico falando sobre. E aí? Então, falando sobre a volta de Júnior Timbó. Já tinha torcedor do Ceará de olho no nosso paredão. E não pode ter nada aqui, né? Não pode ter nada que esses bichos já ficam de olho, é uma desgraça completa, entendeu? Você quer que é o quê? A filial deles, para criar um Genivaldo. Olha, Genivaldo. Rapaz, se não fosse Genivaldo hoje, porque o 9 do Sergipe, o bicho bate forte, viu? 2 balaços ali. Eu vi. Não sei nem o nome do jagunço quem foi, mas alguém sabe não, né? O nome do rapaz não, né? Acho que é batata, ou é batatinha. Enfim, alguma coisa que a gente come na salada. Eu acho que o Batata hoje foi o melhor jogador em campo do rival. E eu digo isso principalmente porque normalmente quem joga melhor é o Ramalho. Todo mundo já conhece pela visão de jogo, mas o Ramalho hoje estava num dia muito infeliz, principalmente no aspecto psicológico, o que é algo estranho para uma experiência, né? Então,
com, enfim, críticas desnecessárias à arbitragem, com um certo estímulo ao antijogo, no que diga respeito à paralisação do jogo. Não o antijogo, aquele antijogo que quer comprometer fisicamente o adversário, não foi isso, mas aquele antijogo que é para torrar o tempo, para, enfim, para poder ver se consegue alguma coisa no lampejo. E essa estratégia hoje não deu certo. Então, muito batata, pelas cobranças de falta, ele se notabilizou como um destaque, na minha opinião, do rival. Não foi suficiente para dar um revés do placar, né? Esse debate sobre o Betinho, e perguntou, tá, Lucas, sobre outro técnico no Nordeste disponível, mas uma pergunta muito interessante, porque do ponto de vista do futebol local, e aí eu me refiro a Sergipe, o Betinho ele tem uma competência já experimentada, comprovada, verificada. É claro que a gente não se contenta com o futebol sergipano, né? Todo mundo aqui quer que o Confiança cada vez mais perfile entre os maiores do Nordeste, no mínimo. Então fica sempre uma expectativa para um espaço que, em verdade, nos últimos 30 anos, nenhum técnico que adotou o futebol local conseguiu conquistar. Então, eu acho que esse terreno ainda inexplorado do futebol local, no nível regional, é o que nos traz assim, uma certa reticência em relação ao trabalho do Betinho. Mas vamos pensar aqui nessa perspectiva da última semana. O Ítalo foi o melhor jogador em campo na quinta-feira. O Ítalo deitou e rolou diante do time do Guarani na quinta-feira. Ele jogou de profundidade, ele fez corte, fez desarme. Eu contei, Ítalo fez mais desarme do que Pablo. Pablo foi o volante de ofício no jogo da quinta-feira. Eu contei 4 desarmes de Ítalo na bola, enquanto que eu não vi o Pablo desarmar nenhuma bola no jogo da quinta-feira. Não é à toa que ele foi escolhido o melhor em campo pela crítica esportiva, enfim. Ele não é prova exatamente de nada, quer dizer, mas o fato é que mais pessoas além de mim enxergaram isso. E por que Ítalo errou tudo hoje? De estar trocando jogadores, revezando, além de preservar o máximo do aspecto físico de cada jogador, também tem um aspecto de aproveitar o melhor momento técnico de cada um deles. Por exemplo, o Ítalo hoje não jogou bem. O Ítalo entrou, é verdade, o nosso amigo Jonas quer dizer, entrou numa posição diferente, porque a posição estava mais recuado em relação ao jogo de quinta-feira. Ele não dominou o meio campo nesse sentido, ele entrou para fazer a segunda contenção, porque quando hoje a gente tira o Jardel, quem ocupa automaticamente essa posição é o Rafael Villa, e a qualidade do Rafael Villa é incontestável. É aquele jogador versátil que todo mundo... Foi muito bem, viu? Foi muito bem hoje, Villa. Na lateral esquerda eles dão conta do recado. Você bota ele como segundo volante, ele dá... Pra mim foi o melhor em campo. No meio, ele dá conta do recado. Hoje ele fez 2 funções no jogo. Ele jogou ali como segundo volante, depois foi recuado como primeiro. E o Ítalo entra, ele fica mais na segunda volância, o que não é exatamente a posição do Ítalo, por ser franzino, por ser jovem, e principalmente, no meu entendimento do jogo de hoje, pelo assédio de Ramalho. A crítica esportiva hoje disse que Ítalo jogou mal. Ele jogou abaixo, por exemplo, de quinta-feira, e jogou abaixo do que ele é capaz. Mas ele não jogou mal. O problema foi que, quando o Ítalo entra em campo, foi assim com o Marcelinho e foi assim com o Ítalo. Quando o Marcelinho entrou em campo, o Donizete, ele começa a fazer a marcação individual no Marcelinho. Marcelinho também é um jogador jovem. Então eles ficaram pensando no erro desses jogadores jovens. A marcação era sempre uma marcação alta do Marinho Donizete em cima do Marcelinho. Em alguns momentos o Marinho Donizete, inclusive, conseguiu roubar a bola do Marcelinho. E o Marcelinho foi um dos pontos em que o Betinho acertou hoje. Eu fico imaginando, o Betinho tem 2 laterais direitos. Ele tem que botar os laterais para jogar. Ângelo veio numa temporada do ano passado que ninguém contestou ele. Fez gol diante do time do Timbu. Ali foi uma cagada, né? Machucou. Não vamos entrar no mérito, né? Eu também, talvez, tenha essa concordância. Mas, enfim, foi aplaudido pela crítica esportiva. Ele teve uma temporada regular. Infelizmente, foi interrompida por
por um problema físico, e ele volta como o primeiro lateral desse time. Então, eu acho que isso explica por que Ângelo começa a temporada no jogo com o rival, por que o Ângelo foi tentado novamente. Hoje, por exemplo, ele entra de novo nessa lógica de rodízio, claro, num ritmo abaixo, sem se apresentar para o jogo, errando cruzamentos, perdendo bola na lateral. Ângelo estava nervoso com a bola no pé, ele não sabia o que fazer com a bola. E aí o Betinho, no segundo tempo, coloca o Marcelinho, e o Marcelinho começa a sofrer aquela pressão do Marinho Donizete, uma marcação alta. Eles fizeram a mesma coisa quando o Ítalo entra em campo. Quem foi o responsável por essa marcação direta foi o Ramalho. E aí teve lance, pessoal, de falta clara sobre Ítalo, que o juiz não deu. Foi. A impressão de que Ítalo entrou lento no jogo, de que ele não fez uma boa partida, ele estava ocupando uma outra função, ele sofreu essa marcação individual, e eu acho que para o juiz valeu a experiência do Ramalho. O juiz olha o Ramalho, que tem um currículo invejável, do ponto de vista da trajetória do futebol dele. Tem que não está dando muito certo com o rival. Mas antes do rival, o currículo dele é invejável. E você pega o Ítalo, que é um rapaz mais jovem, o juiz ele vai achar que o Ítalo está perdendo bola à toa. Então ele foi muito prejudicado pela própria a maneira como o árbitro enxergou esse confronto direto do Ramalho com o Ítalo. Mesmo assim, ele deu conta daquela zona de jogo, né? As pessoas que reclamaram do Ítalo no lance, nós já estávamos ganhando 1-0, e o Ítalo faz um drible da vaca no Ferreira, não é isso? E aí a bola sobra e o Ítalo não consegue, o Ferreira se recupera e consegue... mas a bola de Tito foi péssima. Tito não deu passe. Tito não deu passe. Cometeu algum equívoco, né? Infelizmente o Tito não conseguiu fazer a jogada de um finalizador que seria ter o máximo objetivo possível e concluir a gol, né? Então eu não vejo a atuação de Ítalo hoje como uma atuação daquela que a gente deva criticar o jogador em si, né? Mas basicamente uma posição diferente e um momento em que realmente no confronto direto com o adversário ele tomou a pior. A impressão que eu tive foi um time pouco solidário. Timbó tentando resolver sozinho, aqueles chutes parecia futebol americano, hoje é a final do Super Bowl, né? Os caras estavam inspirados, né? Tito tentando resolver sozinho. Tito tá precisando ir para uma psicóloga, a cabeça desse cara não tá legal. O cara tá acabado do futebol, velho. O cara não tá fazendo nada, daqui a pouco a gente tá em março, o cara perdendo o gol que ele perdeu hoje de frente pro Ferreira, pô, é um absurdo, pô. O gol que ele perdeu lá no Maranhão, o gol que ele perdeu hoje no primeiro tempo, ele na pequena área. Então, Betinho tem que botar ele no banco, pô. Infelizmente, todo mundo contava com o Tito, mas não é mais aquele Tito de 2017. Depois da história da FGTS, esse rapaz se acabou pro futebol, pô. José Antônio Marquinhos, futebol é na TNT, é gol! Está colocado pelo setor Rafael, ele cruzou na direita, está colocado o menino, parou, tentou, vai cruzar, Marcelinho na boca do gol, suspendeu para Tito, ajeitou, limpou, bateu, é gol! Timbó, camisa número 20, joga para profundo, na rede pelo lado de dentro, emoção nova, maravilhosa, sensação indefinida, se espalhando pelo corpo, futebol do Brasil, da Paraíso, da manifestação, explosão do povo, bom, Timbó no garotinho, Timbó, camisa número 20, inaugura o marcador do Mansão, agora tá lá no placar, tem um Timbó, camisa número 20. Não tem nada no detalhe, Antônio
Antônio Costa. Grande jogada do ataque do Confiança. Bola tocada pro Timó. Ele usou toda a sua habilidade. Dominou, driblou o zagueiro e mandou uma bomba de perna direita. Sem nenhuma chance para o arqueiro Ferreira. Primeiro gol do jogo, primeiro do Confiança. Júnior Timbó, camisa número 20. Agora Confiança 1, Sergipe 0. Torcida do rival não foi ao estádio, agiu como torcida de time pequeno. Depois o time caiu o tempo todo fazendo cera, como time pequeno. No segundo tempo se recuou como time pequeno e no final perdeu como time pequeno. Rapaz, Jones resumiu o jogo de hoje. Da temporada, o rival foi aplaudido. É claro que havia uma grande expectativa de você não esfriar o torcedor, e aí todo mundo que trabalha no futebol acabou estabelecendo aquele campeão moral do jogo. Eu sei que Confiança não jogou bem, mas enfim, ninguém jogou bem, e numa bola a gente ganhou o jogo da estreia, mas o time se apresentou muito melhor, muito mais digno. O time se apresentou na estreia do que no de hoje, né? Hoje foi o antijogo. Hoje o Ferreira me parece que tem ânsia de vômito, depois ele teve desarranjo intestinal. Não faltou diagnóstico para Ferreira no jogo de hoje. Não, mas depois que ele tomou o gol, ele ficou bonzinho. Então, mas aí foi a água do Ecoparque Timbó que levaram para ele. Né? E aí, essa água é santa. Magaia. Essa água que foi reduzida para o goleiro Sergipe, por isso que ele parou de passar mal. Na minha avaliação, eu quero fazer um comentário seguinte. É verdade que eu vi que a torcida estava lado a lado, meio dividido certinho, porque eu contei só tinha cadeira, número igual, mas torcedor não estava do mesmo jeito não, viu? Falando de torcedor, houve problema nas catracas? Não. Houve, porque a Federação Sergipe informou que não divulgou o público hoje e o número de pagantes, nada, vai só divulgar amanhã, porque houve problemas na catraca. Em uma catraca. Rapaz, eu não sei nada de catraca, mas que lá no Siqueira Campos está uma matraca da pesada, tá? Eu ouvi rapidamente essa situação das catracas. Me parece que uma catraca. Agora, por causa de uma, a gente não tem a gente não tem a informação do público. Mas eu falava que a gente tinha quase o dobro, viu? Não sei como vocês avaliam isso em relação ao torcedor. Vocês têm alguma avaliação em relação à ocupação do estádio? 2 para 1. 2 para 1. Com certeza estava dividido. Nada, tava... Eu vi com esses olhos. Magar, não gostando nada, Magar. Não é a mesma coisa. Eu acho que a diretoria escutou o Bancada Azulina. A Aurélio foi lá, sentou com a diretoria da Trovão e tá tudo resolvido, né? Deu mais um show na bancada, jogo no Batistão, tem que ter Trovão sempre. É verdade. Sabe qual é a grande diferença da Trovão para a torcida do rival? Tem uma diferença para mim muito clara. A Trovão, ela tem os seus cânticos, única e exclusivamente da Trovão, mas ela tem vários cânticos que chama toda a torcida. Ela canta e no final puxa o dragão, e todo mundo vai junto, dragão, e ela fica junto de nós, próximo a nós, a outra do adversário fica um pouquinho distante. Então acho que realmente a Trovão, jogo no Batistão sem a Trovão parece velório. E a Trovão é super integrada à massa popular do Dragão, né? Então não é como a torcida organizada do Sergipe, que fica apartada, né? Parece que tem 2 torcidas e um vácuo no meio. Bem, beleza. Acho que do clássico já fizemos uma análise até longa. Olha, eu queria sua opinião sobre os próximos jogos. Como você vê aí, a gente vai ter agora 2 jogos espaçados depois de um início bem intenso da temporada. A gente vai ter nos próximos 2 domingos, salvo engano, tem o Itabaiana lá na Serra, ou seja lá onde for que a federação marca esse jogo. E temos o Alto. Provavelmente Batistão. Provavelmente vai Batistão. Ser Batistão. Não vai ter não, que eles vão jogar até a Copa do Brasil, vai jogar no Batistão. E depois contra tem o Paraná. Alto. Então, Warwick, qual a sua visão aí dessas próximas rodadas? O que a gente espera, o que deve ser feito para que a gente mantenha esse bom momento? Vou
resumir bem resumidozinho. O primeiro jogo é contra o Itabaiana, não é isso? Isso, domingo. Contra o Cebolas. Domingo que vem. Dia 16. Não, esse sábado agora é contra o Altos, não é isso? Pela Copa do Nordeste? O Altos Não, depois é o do Altos. Itabaiana. Altos é dia 16. Itabaiana é dia 10. Desculpa. E hoje é 8. Tô viajando aqui nas datas. Então. Itabaiana de hoje é hoje 10 e Altos 16, que é no sábado, posterior. Isso. Sendo que o jogo é lá, né? No Piauí, né? Lá no Piauí. É no Piauí. Vamos pegar a conexão, a desgraça pra chegar lá no Piauí, bicho. Melhor chegar em Buenos Aires do que chegar no Piauí. Vai pra São Paulo pra depois subir. Ixi, nossa senhora. Eu não sei se o Alto jogou agora na Copa do Nordeste. É um time de prefeitura. Um time de prefeitura, que é bancado lá por empresário. Tentar ganhar não, né, velho? Espero que o Betinho não faça meio monte de mudança. Então, no primeiro momento, eu vou falar sobre o Batendo Cebolas aqui no Batistão, que é de lei. O último jogo do Confiança contra o Itabaiana ano passado foi 1-0, gol de... Foi Léo Ceará, não foi? De pênalti. Alguém foi nesse jogo aí, Confiança. Léo Ceará de pênalti. Não foi? No rebote. No rebote do pênalti. Foi. Quando ele pegou na bola, todo mundo... Não. Eu lembro muito bem desse jogo. O último jogo em Aracaju, porque em Itabaiana acho que teve aquele empate 0-0, que a gente precisava do resultado pra ir pra final, algo assim. Certo. Então, verdade. Vamos bater no Itabaianazinho aí. Depois conquistar um ponto, a nossa vitória lá em Altos, no Piauí. Olha, Loric, sabe quem tá em Itabaiana? Um jogador que você gosta muito, Lucas Vinícius, nosso volante. O jogador que gosta de posar no Instagram com a Bíblia, mas quando eu vejo, tá tomando cachaça na porta de casa, não é isso? Abraço, ele sabe pra quem ele tá abraço, né? Tá lá. É jogador preguiçoso, dá uma raiva, só toque de bola de lado. Eu penso na maior alegria que eu tive essa semana. Alguém no grupo botou, Lucas Vinícius tá indo pro Itabaiana, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E contra o Alto? Você acha que dá pra beliscar alguma coisa? Tem 2 empates. Os 2 jogos que fez, empatou os 2 contra o Moto. E não lembro agora. Deixa eu verificar aqui, mas vá falando aí do Altos. Não, mas o Altos vai ganhar, pô. Um time que ele joga Série D, mano. Não respeito não esse time que joga Série D, não. Bati em um time que joga agora na Série D. Não, Érico, são 2 semanas cheias. Betinho tem muito trabalho pela frente. Ele tem essa semana inteira para arrumar o time, para mostrar um pouquinho mais de futebol, pra gente passar menos perrengue e vencer o Itabaiana. Que eu já vi 2 jogos pelo Itabaiana sendo transmitidos pela TV Atalaia. É um time super limitado, viu? Né? Tem aquele gaúcho que é muito voluntarioso e vem fazendo os gols. Mas assim, goleiro é Jefferson, que é da nossa base. Você tem... Voltou aquele menino, foi Paulinho Macaíba. Macaíba voltou, mas acho que não vai estar pronto para combate. Então o Dragão tem que vencer. E Betinho tem que melhorar aí, começar a definir mais esse time. E depois você tem mais outra semana cheia para viajar para o Piauí e vencer o Altos lá, né? Porque o Dragão, se tivesse vencido o Salgueiro, tava liderando aí no Nordestão, né? E outra, se não tivesse passado o roubo que foi lá no Maranhão, viu? Sim. Ele de pênalti, eu escutei o último bancada azulina. Ficou até você. Um falou que não foi pênalti, falou que foi pênalti. Não foi pênalti. Segundo lance, principalmente. Segundo pênalti. O juizão foi pra empenar. Não é? Como hoje também, né? Que o Bandeirinha também empenou demais. O Bandeirinha que ficava ali perto rente a Betinho. Deu altos impedimentos que não foram. O gol foi bem anulado. O gol. Foi impedimento. Foi, Wilton? Foi de onde? Aí? Provavelmente foi de Jardel. Então vou poupar o Bandeirinha desgraçado. Tá bom. Rapaz, eu queria registrar também aqui o Gustavinho. Não é um primor técnico, mas é um cara que, dá gosto de você ver em campo, velho. O cara se joga, tá em todas as jogadas, muito determinado. É um cara aí que tô gostando de ver em campo. Quando é que a gente vai ver a Milcar? Já foi relacionado para hoje. Foi, mas não entrou. Vamos botar ele contra o Altos.
Bora, Betinho, sei que você tá escutando o programa, viu, rapaz? Bota o menino pra jogar. Agora, pra fechar, Jones, eu queria que você falasse um pouco da nossa defesa. Nossa defesa não tomou um gol sequer de um time sergipano. Não fosse aqueles pênaltis lá de São Luís, a defesa só teria tomado um gol. Inclusive foi a defesa bem remendada que tomou aquele gol contra o zagueiro. Temos uma defesa confiável, sólida. Teça elogios ou não a essa nossa defesa de Simon e João Paulo, ou Simon e Anderson, João Vitor e João Paulo, enfim. Ampliando um pouquinho, eu acho que existem dois tipos de futebol. Existe o futebol que eu gosto de ver, que me agrada bastante, e existe o futebol o real, aquele que é jogado principalmente aqui no Brasil, que não é um futebol tão vistoso, mas que inclusive os times grandes se valem dele. E é muito comum uma mesma forma de jogar entre os 20 clubes da Série A, por exemplo. Então, eu acredito que o estilo que Betinho implementa no Confiança, ele é muito casado com o estilo que os clubes grandes no Brasil jogam. Eles jogam com um volante fixo, no caso é o Jardel, que guarnece o sistema defensivo, jogou com 4 homens de meio de campo, porque a ideia do atacante, e que Gustavinho e Jonatas eles aparecem como atacante, é muito na hora de atacar mesmo, quando está com posse de bola ofensiva. Quando a gente está se defendendo, eles viram defensores e voltam aqui batendo com o lateral. Então, esse esquema não é o que mais me agrada, mas é o que se aplica no futebol brasileiro. E os resultados defensivamente que tem trazido são bons, né? Eu tô com paciência com o Betinho. Eu reconheço, como o Lucas, que ele tem erros, mas eu tô com bastante paciência, porque eu vejo que o futebol que se pratica no Brasil não é muito diferente do futebol que o Confiança está praticando agora, e a defesa, até agora, é o que mais se destaca no Confiança. Não apenas pela qualidade, porque nós há muito tempo não temos 4 zagueiros de área como nós temos agora. Para mim, qual é um dos 4 pode ser titular ao longo da temporada, não vai fazer feio e a gente não vai passar muitos sustos. Mas o sistema defensivo como um todo, ele tá me agradando. A gente passa pouco susto, pouco sofrimento. Pegamos 2 gols de Sampaio Corrêa, 2 gols de pênalti. Tivemos um pênalti aqui contra o rival na estreia, e tirando uma falha ou outra que a gente viu hoje, talvez até de chuteira, não tá adaptada, que eu vi hoje muita gente caindo, e isso é bom para sempre. Simon caiu, mas João Paulo também caiu em determinado momento. Eu acho que a gente está bem servido de zagueiro. Eu ainda acho que a gente precisa de lateral, principalmente lateral direito. Eu entendo qual é a dúvida de Betinho entre Ângelo e Marcelinho. O Marcelinho, tecnicamente, ele é muito bom, mas aparentemente ele não faz a cobertura muito bem. Você vê quando ele é atacado, ele sofre um pouco. Mas o Ângelo Jones, sofre menos. Então, Ângelo também, o Ângelo hoje foi péssimo no primeiro tempo. Era a mina do Sergipe ali. Então essa ideia que a torcida proletária diz que Ângelo defende melhor é lenda urbana. Mas tem que ver a postura também, qual foi a postura do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo o Sergipe ainda atacou um pouco, no segundo o Sergipe não atacou. Se você conseguir ver o vídeo do jogo, você vai ver que é Marcelinho, quando ele entra, a primeira bola, ele já recebe a bola à frente da linha do meio campo. Então é um posicionamento muito mais ofensivo. Significa que se perder uma bola, vai pegar nas costas do lateral e o zagueiro. Por isso que em determinados momentos, quando tinha Marcelinho e só com Rafael Villa, não funciona porque deixa uma brecha ali entre o lateral e o zagueiro. E em determinado momento o Love conseguiu até com muito amor não, ele conseguiu se criar, né? Mas voltando para o zagueiro, estamos bem servidos, espero que fiquem até o final do ano, e dessa vez acho que não sofreremos com goleadas, como a gente viu ao longo dos últimos anos. Não é bom nem a gente tá elogiando demais essa zaga, fica elogiando que uns caras levam, né? Depois. Depois que o Baião dos Dois citou a gente não pode ficar dando um migué não aqui, senão os caras vêm aqui e levam novos jogadores. Então deixa eu retificar, não é verdade esse bilhete. É sério, pô. Cara, Vai, volta, Ana. Volta, Gabriel. A gente tá precisando de um zagueiro melhor. Volta, Gabriel. Por onde anda o menino Gabriel? Tá jogando na segunda divisão, acho que é do Kuwait. Ou é do Emirados Árabes, não sei. Fez gol um dia do Existe Kuwait. Existe?
Ele tá jogando na segunda divisão, não sei de que. Algum país árabe. Velho. Importante pro jogador. Então, galera, vamos lá. As despedidas. Cara, falaram enfim. do Gabriel aqui, já deixei a caneta cair da mão já, velho. Foi mal, galera. Lembrar de Gabriel depois de uma vitória no Clássico. É complicado. Fala em Gabriel, senão falha. Pode, não vai cair. Então, pessoal, vamos lá para as despedidas, pra gente encerrar o programa de hoje. Bem, da minha parte eu não tenho muito o que falar do Clássico, eu tava trabalhando, graças a Deus, todo Clássico que eu trabalho, Confiança ganha. Aquele 3-2 eu estava trabalhando, no início da temporada eu estava trabalhando, hoje estava trabalhando, então já vou dizer pro meu chefe que todo Clássico pode me botar para trabalhar, eu não me importo de perder Clássico, eu quero é ganhar. Então... complicado, não importa perder Clássico, importa ganhar, não entendi. Não importa de perder, estar lá. Não me importa, não, retificando. Não me importa de não assistir o Clássico no Batistão. Eu quero é que o Confiança vença a partida. Agora falando claramente. Então, da minha parte, galera, boa semana pra todos e todos azulinos e azulinas. E aí vamos para a rodada de despedidas. Wilder, dê aí suas considerações finais e se despeça da galera. Opa, Mike, mandar um abraço para Aquino, primeiramente, que está aqui com a gente nessa transmissão, mas dizer que ele faz falta pela sua maneira de ver o jogo, é sempre bom vê-lo. Eu desejo a todos vocês o mesmo que eu desejo por Confiança, 2 semanas tranquilas de trabalho, né, com a preparação e um planejamento certeiro, chamar a atenção para que estamos 2 jogos fora de casa, nós não sabemos como é a logística para Altos e se o jogo vai ser, onde que vai ser o jogo de Itabaiana, então pode ser 2 viagens, então acredito que a filosofia do Betinho precisa ser aplicada nesse momento, ou seja, vai ter que ter um grupo para ir para Altos e vai ter outro grupo para ir para Itabaiana. A única exigência que eu faço é a vitória, né? 1-0 é goleada, não importa o placar. Então, se as 2 semanas forem assim, eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Então, é isso que eu desejo pra galera. Valeu. Lucas Oliva, manda suas despedidas. Então, Mike, espero mais definições do nosso comandante, Gilberto Carlos Nascimento. Eu ainda estou esperando um grande jogo do Dragão nessa temporada com um grande adversário, porque eu penso que o Confiança ele foi favorecido nesse início de tabela. Muitos jogos aqui em Aracaju, muitos jogos na Arena Batistão. E quando chegar a hora da onça ir beber água, o nosso time tem que estar preparado, né? Então, desejar uma boa semana de trabalho para Betinho, que ele defina bem o time para a gente vencer o Itabaiana. E um grande abraço aí para todos da bancada. Valeu. Warwick, suas palavras de despedida. Um abraço para todo mundo aí da bancada, boa semana para todo mundo. O Wilson falou aí da logística para Altos, vai ser complicada. Procure saber como vai ser a logística para jogar a Série C contra o Imperatriz do Maranhão. Vixe, vai ser loucura. É sério. A cidade fica, a Imperatriz fica mais, tem que ir para Belém, vai para Santarém, vai pegar um ônibus e viajar 2 horas de ônibus para chegar em Imperatriz, entendeu? É louco, vai ser loucura. Então, boa semana, ganhamos o Clássico e vamos Confiança, bater no Itabaiana, viu? Quero ganhar 2 Clássicos seguidos. Jones, suas palavras finais. Eu fiquei até preocupado, falando sobre essa logística tão complexa aí. Será que Betinho já vai mandar uma parte do elenco para Imperatriz saindo agora? O rei do rodízio. O rei do rodízio. Ela é precavido, não, viu? Rei do rodízio, terças e quintas, viu? Individual. Então, foi super bacana estar aqui com vocês, me diverti a beça. Acho que o Confiança tem pequenos desafios nesse momento. O maior desafio agora vai ser o Itabaiana, realmente, para manter a liderança do campeonato. O Altos tem essa dificuldade do deslocamento, da logística, mas acredito que os grandes desafios do Confiança, até pela tabela, estão reservados para o mês de março. A gente pega clube de Série A, pega o Fortaleza, e aí vai ser o momento, como o Lucas falou aí,
onde a onça vai beber água. A gente espera estar preparado, né? Acredito no time, acredito no que tem sido feito até agora. Eu gosto do trabalho de Betinho, apesar de reconhecer as críticas de Lucas. E vamos torcer que a gente continue feliz, né? Porque é muito bom entrar no Instagram e no Facebook de certos clubes e se divertir. Um abraço. Papai está lindo demais, está lindo. Olha, Johnny falou do Fortaleza, lembrei, o jogo contra o Fortaleza, lembrei de Almi Dias. Quem lembra? Sim. Legal. Boa lembrança, Ori. Ele se despediu do futebol, ele jogou em vários clubes, né? Mas ele se despede do futebol postando nas redes sociais uma imagem que, não sei quem foi, Lucas Artes, alguém fez. Ele é o mito, né? Com a camisa do Confiança. E ele homenageou o Confiança, assim, de coração mesmo. Isso aí, velho. Ele ligou contra o Fortaleza aqui no Batistão. Maravilhoso. Então, é isso. Com essa mensagem, Almir, muito obrigado por tudo. Obrigado por aquele gol. Ainda que nunca consigamos entender por que você não foi para Londrina. Isso um dia talvez Betinho nos explique. Então, com essa mensagem, um abraço para todos. Abraço ao Almir Dias, se você nos ouvir um dia. Falou, galera. Boa semana. Valeu, Mike. Valeu. Sou Confiança em todo o Brasil. Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória, é a Desportiva Confiança.